Olá, boa noite, gente. Ai, que alegria estar com vocês de novo. Eu tava com tanta expectativa desse encontro. Segunda-feira foi muito legal. Eu quero agradecer novamente a todos que estiveram, aos que não estiveram, mas que depois assistiram a gravação. A gente já tem aí mais de 700 visualizações, se eu não me engano. Muito carinho, muito obrigada mesmo. Hoje o nosso tema é um tema que vale ouro, humanização e neonatologia. E essa aula é muito preciosa. Fiquem bem atentos, fiquem bem ligados para aproveitar cada segundinho. Como prometido, eu vou dar seguimento a um pouco da minha história, né? Vou mostrar algumas fotos. Eu parei ali na minha infância, né? Contei a história para vocês do coleguinha que tinha um déficit cognitivo, que eu acabei ajudando ele na escola, nas atividades, nas tarefas, né? E aí hoje eu vou dar seguimento, vou acelerar um pouco aí, porque não dá para falar da vida toda, né, gente? Haja tempo. Eu dei uma acelerada, mas antes eu quero mostrar esse close dessa bebê, provavelmente com 4 ou 5 meses. Sim, eu tinha dentes com 4 meses de idade. Sim, eu era careca. Sim, eu era essa fofura que vocês estão vendo na foto. Não vou mais falar da época de bebê, né? Que eu falei da icterícia, falei que eu fui gig. Mas eu tinha que trazer esse close super espontâneo e mostrar para vocês os meus 2 dentes da frente, de baixo. E o tanto que era um bebezinho fofo e super precoce, né? Com 4 meses eu já tinha dentes. Então, só dando um oi pra Ellen Baby e a minha mamãe me segurando no colo, né? Vocês já conhecem ela. Bom, essa foto é de um trabalho voluntário da igreja. Eu sempre gostei muito de fazer trabalho voluntário. E como eu sempre gostei de trabalhar com criança, isso sempre caminhou comigo, né? Eu nas ações, enfim, nos trabalhos voluntários da igreja, eu sempre ia trabalhar com as crianças, pintura de rosto, contação de história da Bíblia, salinha das crianças, enfim, nessa diversidade toda. Essa sou eu, no grupo de crianças da igreja também. Eu virei tia Ellen aos 14 anos de idade. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a cuidar das crianças da igreja e dar aula das lições da Bíblia e ensinar música para elas. Então eu me tornei a tia Ellen muito cedo, né? A tia Ellen que hoje eu ainda sou. E aí essa foto retrata, olha quantas crianças eu cuidava lá na igreja. E eu tinha assim um amor até hoje, assim, mais uma foto da igreja. E foi lá que começou também essa minha atuação com crianças. Essa minha grande vocação em trabalhar com crianças começou na igreja, né? Nos trabalhos voluntários, nas escolinhas bíblicas, nas aulas de música, enfim. E aí, no ano de 2008, eu presto vestibular para a UNB e passo no vestibular para entrar no primeiro semestre de 2009. E aí eu me tornei um banner lá na escola, que eu estudei o ensino médio, que eu fiz o ensino médio, porque eu fui a única da minha turma que passou no vestibular da UNB. E aí eu virei garota propaganda, né, da escola. E aí minha mãe babona, como sempre, fez essa foto com o pôster que eu gostei muito porque eu tenho um registro, né? Porque senão eu não ia ter esse registro para mostrar para vocês. E aí eu entrei na UNB na segunda turma de terapia ocupacional, no primeiro semestre de 2009. Gente, por favor, falem aí nos comentários que eu tenho a mesma carinha de 2009. Por favor, falem isso. Dá uma massagenzinha no meu ego, tá? Por favor, tô esperando vocês falarem. Tá com a mesma carinha de 2009. E aí foi um motivo de alegria para a família, para todo mundo, porque na minha família nunca ninguém tinha entrado na UNB. Eu fui a primeira pessoa da minha geração, da minha família. Minha tia Tânia tá online, que coisa mais linda. Eu tava falando de família, olha que sintonia. Olhei aqui pro lado e vi que ela tá online. Um beijo, tia Tânia, um beijo, minha tia maravilhosa.
Minha família sempre me prestigia nas coisas que eu faço, minhas tias, minhas primas, minha mãe. Gente, é uma rede de apoio assim que eu não consigo nem explicar para vocês. Bom, como eu estava falando, passar no vestibular da UNB, na minha primeira tentativa, foi uma grande alegria para mim, para minha família, e mobilizou todo mundo. Foi realmente uma grande comoção, porque era inédito na família, né? Ter alguém na universidade pública. Então, esse é o registro de quando eu passei no vestibular. Boa noite, Rafaela, boa noite, Camila, Adriane, um grande beijo, um beijo de Portugal, Mariana Santos. Boa noite do Brasil para vocês que estão em Portugal, um grande beijo. E aqui foi quando eu entrei, né, na primeira semana da graduação, um trotezinho que teve, a pintura de rosto, aquela sujeira que a gente faz. Aqui do lado direito sou eu com alguns colegas, muitos deles a gente tem contato até hoje, né? Aqui foi numa aula prática no hospital, todo mundo de jalequinho, e era tão bom vestir esse jalequinho, a gente se sente tão poderoso, né? A gente que ainda é estudante sente o poder de um jaleco. E depois a gente entende que esse poder às vezes traz muitas consequências ruins. Depois eu vou falar sobre isso, essa coisa do branco, do jaleco branco. Mas enfim, essa é uma outra conversa. Mas compartilhando com vocês aí retratos da minha história. Essa é minha turminha da faculdade. Nossa, se tem alguém de Brasília aqui, vai reconhecer umas carinhas aí de alguns TOs que estão atuando aqui hoje. A maioria desses meus colegas atuam como terapeutas ocupacionais. A maioria deles são terapeutas ocupacionais de sucesso. Ou passaram no concurso, ou têm suas próprias clínicas, ou têm seus consultórios. Então, eu tenho muito orgulho dessa turma. Essa aí é a segunda turma de terapia ocupacional da UNB. Ainda lá no CEM 4 de Ceilândia, a gente ainda não tinha aquele campus bonito que hoje tem vocês lá. A gente nem chegou a entrar naquele campus, na verdade. Nossa faculdade toda foi no CEM 4. Então, esses são os meus colegas aí da faculdade. Durante a graduação, eu também fiz mais um trabalho voluntário, que foi o Semeando Sorrisos, com a Cíntia e com a Aline. São pessoas queridas, a gente se conheceu através dos grupos da igreja. E todo domingo a gente ia no Hospital de Samambaia levar sorrisos para as pessoas. Isso foi durante a faculdade, né? E aí eu estava unindo a graduação e essa perspectiva, querendo ou não, um pouco mais prática, né? De estar no hospital e de estar com os pacientes de alguma maneira. Foi um trabalho assim que marcou minha vida. É bem conhecido esse trabalho de Doutores da Alegria, né? E esse era um grupo aqui de Brasília, ele não existe mais hoje, infelizmente, mas que eu pude participar dele aí durante alguns anos. E foi uma experiência, assim, que marcou a minha vida nessa perspectiva da humanização. E eu vejo que todas essas oportunidades hoje, né, olhando para trás, para a minha história, tudo que aconteceu na minha vida confluiu e coincidiu para o que eu faço hoje. Então, na faculdade, por exemplo, essa é uma foto, eu não achei outra. Achei essa, mas eu decidi colocar essa mesmo. Na faculdade, eu também participei de um grupo chamado Núcleo de Vida Cristã, que eram reuniões que a gente fazia, os colegas evangélicos, a gente se reunia para orar, para cantar, para ler a Bíblia, ali nos intervalos das aulas. E foi algo que me acrescentou muito também, porque a gente sabe que a rotina universitária é muito pesada. É muito cansativa, a gente fica realmente com as emoções abaladas, muitas provas, muitas coisas. E ter esse grupo, estar nesse grupo, me fortaleceu muito. E ali no intervalo de almoço, no intervalo de uma aula e outra, a gente se encontrava para ler a Bíblia, cantar, então era muito legal. Então eu pude aproveitar a minha universidade, a minha faculdade de diversas maneiras. E todas essas experiências que eu trago para vocês, como eu falei, contribuem para ser o que eu sou hoje. Projeto de extensão eu fiz vários, em várias áreas que vocês imaginarem. É uma dica que eu dou
para os estudantes. Não se prendam apenas a uma área. Ellen, mas eu quero neonatologia igual você. Mas se na faculdade você tiver a oportunidade de fazer um projeto na área de geronto, por exemplo, ou na área de reabilitação física, não se reprima, faça. Aproveite as oportunidades que a vida te dá, porque lá na frente você não sabe o que vai ser útil para você e tudo isso certamente vai contribuir para a sua formação. Então, enquanto estudantes, abram a mente de vocês e aproveitem a diversidade que a faculdade oferece. Eu fiz projeto com idoso, eu fiz projeto de saúde coletiva, vendo questões do meio ambiente, eu fiz projeto de desenvolvimento infantil, eu fiz projeto de cineclube, de tudo que vocês imaginarem na faculdade, eu fazia projeto. Me chamava, falava, tô dentro. Eu estava já de projeto até a cabeça, não tinha tempo nem de respirar. Mas eu aproveitava as oportunidades que a vida me dava e isso foi muito importante para mim. Me ajudou a amadurecer, me ajudou a conhecer pessoas, as outras profissões, essa interface com outras profissões. Então aproveitem as oportunidades que a vida está oferecendo para vocês, estudantes. Não se prendam em uma só área. Por mais que dentro de vocês tenham uma área de afinidade, permitam-se experimentar mais do que a universidade pode proporcionar. E aí, continuando essa história, são muitas histórias, gente. Minha vida é um livro muito legal e eu tô escrevendo já meu livro. Olha o spoiler. Falei que quem tá ao vivo sabe coisas únicas. Tô escrevendo meu livro. Vai chegar, não sei quando, mas já tá aí sendo preparado. Já tem algumas páginas, porque realmente são muitas histórias. Quando eu estava no quinto semestre da faculdade, do quinto para o sexto, se eu não me engano, eu fiz uma prova de concurso aqui em Brasília. Foi o primeiro concurso que eu fiz. Aliás, o segundo. O primeiro eu fiz para um técnico administrativo, que eu nem me lembro mais de que foi. Porque foi meio que... Sabe aquela época que faz o concurso para você ver como é que é? Foi tipo isso. O segundo concurso que eu fiz foi esse que abriu quando eu estava no meio da faculdade. E era o concurso para terapia ocupacional, para terapeuta ocupacional da Secretaria de Saúde do DF. E aí eu, assim, sem muita expectativa, não tinha nem terminado a faculdade ainda, né? E aí eu fiz, gente, pra que eu vou fazer esse concurso? Eu ainda tenho 4 semestres, quase 4 não, eram 3. Eu ainda tenho 3 semestres pela frente, não vai dar certo esse negócio. E aí fiz esse concurso e num dia inesperado, fiz e esqueci, sabe? Fiz e fiz. Pronto. Eu sempre fui muito estudiosa na faculdade, sempre estudei muito para as provas, para os trabalhos, sempre tive uma rotina, uma constância de estudo. Eu não deixava para a última hora, né? Então, estudar fazia parte da minha rotina, sempre fez. E nessa época do concurso, não foi diferente. Eu estava numa rotina de estudos bem intensa e fiz o concurso com aquele conhecimento que eu já tinha do dia a dia, né? E aí, num dia inesperado, esqueci dessa prova, fiz, continuei minha vida. Pra mim, aquilo não ia mudar muita coisa. Eu tava na faculdade, a gente esquentava a marmitinha lá e almoçava todo mundo na sala suas marmitinhas. E aí eu me lembro que a gente tava almoçando e a irmã da Aline, que é essa minha colega que tá aí no meio dessa foto, sou eu à direita, a Aline no centro e a Larissa à esquerda. Todas hoje são servidoras da SES. E aí a irmã da Aline me chama, Ellen, a Aline quer falar com você, que a irmã dela também fazia faculdade lá com a gente. Aí eu, tá, Aline, tudo bem. Aí a Aline, parabéns! Aí eu, parabéns pelo quê? Aí ela, você passou no concurso, em 6º lugar, parabéns! Aí eu, gente, passei no concurso! Aí falei, todo mundo começou a elogiar, parabéns! Foi aquela alegria, aquele movimento, porque eu realmente não tinha expectativa de passar nesse concurso. E Deus me agraciou com esse presente. E aí, essa é uma foto do meu último estágio em neuroadulto com a Cláudia lá no Hospital de Apoio. A Aline e a Larissa, a gente mantém contato até hoje, elas foram as minhas colegas aí do estágio. E essa foto é do dia da banca do meu TCC, minha orientadora, a professora Josenaide, professora Suzy e professora Sinara foram a minha banca. No TCC eu falei sobre crianças hospitalizadas, claro, não podia ser diferente, né? Falei de pediatria, esse tema me acompanha aí pela vida.
E aí, gente, quando eu estava no último semestre da faculdade, eu fui nomeada nesse concurso, que é o concurso que eu estou hoje, né? Até hoje, na Secretaria de Saúde. Só que eu não tinha ainda me formado. Eu estava no último semestre, mas não tinha me formado. E aí, em função de uma greve que teve na UNB, eu ia me formar em dezembro e lá pelas tantas a formatura ficou para maio por causa da greve, então não ia dar tempo. E eu fui nomeada em dezembro. E a gente tem 30 dias para poder tomar posse no concurso depois que a gente é nomeado, né? E eu, caraca, eu tenho 30 dias para ter meu diploma, como é que vai ser isso? E aí a gente fez um processo de outorga de grau antecipada, uma correria doida. Eu sei que no 29º dia, para encerrar o prazo para eu tomar posse no concurso, eu consegui o meu diploma. Graças a Deus. Por um grande milagre, eu, a Aline, que estava na foto, e outros colegas, mais 4 colegas estavam nessa situação, e nós conseguimos tomar posse na Secretaria de Saúde, no finzinho aí da nossa faculdade, mas que pela greve foi conturbado e a gente teve que antecipar um pouquinho. E aí eu apresentei meu TCC que já estava pronto, antes da hora, porque eu sabia que isso poderia acontecer. E aí, em um mês, aquela coisa do JK, né? A gente correu um ano em um mês, né? E deu certo, deu tempo. E hoje eu sou servidora da Secretaria de Saúde, graças a esse grande milagre, que foi ter conseguido meu diploma em tempo recorde. E aí algumas fotos, essa foto do dia que nós pegamos o diploma, faltavam apenas 2 dias para encerrar o nosso prazo para tomar posse no concurso. E nossa, gente, a alegria desse dia, eu acho que eu fiquei em choque, eu não consegui nem dormir direito à noite, assim, de tanta felicidade de saber que eu tinha acabado de me formar e que eu já ia começar a trabalhar no serviço público, no SUS, que eu tanto estudei, no SUS pelo qual eu tanto lutei, eu seria profissional do SUS. E realmente foi uma grande bênção de Deus para minha vida. No dia seguinte do diploma, a gente já emendou com o CREFIT, porque para tomar posse a gente também precisa ter a carteirinha do conselho. E aí, na época, a gestão, o Bruno, que hoje é um grande amigo, até mandei essa foto para ele. Falei, eita, Bruno, a gente nem sabia, né, que anos depois a gente ia ser tão camarada. Aí ele, nossa, Ellen, realmente. E aí foi nesse mesmo dia que a gente levou a documentação na Secretaria de Saúde. O CREFITO, na época, nos ajudou muito, agilizou nossos papéis para a gente conseguir. Então, muita gratidão também ao CREFITO 11, à época. E aí eu tava só um pouco feliz. Eu sou bem efusiva, gente, assim. Esse eu tenho certeza que foi o dia mais feliz da minha vida até então. Eu já tinha pego meu diploma, mas meses depois teve a colação simbólica. E aí eu queria fazer a foto, eu queria estar com a minha turma. Meu canudo que está aí na minha mão tá vazio, porque eu já estava trabalhando, já estava formada. Mas eu fiz a colação de grau simbólica, né? E aí eu tava só um pouquinho feliz. Gente, as fotos são engraçadas demais. Todas as fotos eu tô com essa cara de pessoa desesperada de felicidade, porque eu não conseguia me conter. E aí mais fotos, não me perguntem a cor dessa faixa, eu não sei explicar, eu sei que foi essa por umas 3 colações da UNB, depois mudou para verde. Mas realmente muita alegria envolvida. E na época tinha uma premiação para o aluno de destaque da turma, hoje não tem mais. E eu recebi essa carta de honra ao mérito de aluna número 1 da turma de terapia ocupacional. E é claro, né, explodindo de alegria, como não? Certificado de honra ao mérito de aluna de destaque da turma de terapia ocupacional do segundo de 2012, que foi a minha turma, né, segundo de 2012. E finalizando aí essa parte da história, essa foto é do dia da minha posse na Secretaria de Saúde. Eu e a minha irmã, foi o dia que o governador deu posse para um monte de profissionais de saúde e eu estava nesse bolo aí, no início de 2013. E aí deu tudo certo. É aquela montagem. Um sonho, deu tudo certo. E aí, graças a Deus, hoje eu sou servidora da Secretaria de Saúde. À época eu comecei a trabalhar no CAPS. E aí essa parte da história eu vou falar sexta-feira, que aí eu finalizo toda essa trajetória profissional e pessoal também com vocês.
E é isso por hoje, gente. O que vocês acharam? Muitos milagres na minha vida, né? Eu sou muito grata. Eu sou muito grata a Deus, sou muito grata às oportunidades que a vida me permitiu ter para que hoje eu estivesse onde eu estou. Mas então, vamos falar de conteúdo? Vocês estão aí? Bate palma, vamos lá, levanta a mão. O Eduardo está esperando ser chamado na EBSER. Que maravilha, Eduardo. Tudo de bom. Me inspiro em você. Que bom, Lohane. Eu fico muito feliz com esse feedback. Tantas pessoas queridas me falam isso, inspiração. Que maravilha. Que história linda. Obrigada, Thalita. Obrigada a todos vocês. Vamos animar esse chat, vamos animar. Manda aí, gente, palma. Vamos mandar músculozinho. Caralho, meu Deus, cadê a câmera? Manda músculo, manda joia, isso aí. Vamos junto. Vamos agora então entrar no nosso tema, o tema de hoje proposto, humanização. E aí a gente para pensar como humanizar o humano. Nós somos seres humanos, mas em que momento da nossa história nós perdemos a nossa humanidade, a nossa humanização? Isso é uma coisa muito séria, é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Será que nós começamos a tratar as pessoas como coisas? Em algum momento da nossa trajetória de profissionais de saúde, a gente começou a tratar as pessoas como coisas? Talvez. Porque hoje é necessário falar de humanização. Se fosse uma coisa normal, natural, não. Mas em algum momento nós nos perdemos. Nós deixamos de ser humanos. E falando da área da saúde, nós deixarmos de ser humanos em um momento tão delicado da vida das pessoas é algo muito sério. É algo que a gente precisa parar, respirar e refletir. Como humanizar o humano? Hoje é necessário humanizar o humano. E aí, pensando nisso, nós temos a Política Nacional de Humanização que foi lançada em 2003, o Humaniza SUS. Eu não vou entrar em detalhes dessa política, mas é para vocês saberem que ela existe e ela embasa muitas ações no serviço público de saúde, né? Ela dá respaldo para muitas ações no sentido de humanização, desde lá da gestão até a ponta, até chegar no paciente. Então, se vocês querem estudar sobre isso, se vocês querem se aprofundar, eu sugiro a leitura da Política Nacional de Humanização, certo? E aí, vamos especificando cada vez mais. Falamos um pouco de humanização e agora a gente vai trazer a humanização para a unidade neonatal. Vamos agora começar a falar dos nossos pequenos. Vocês acham que é possível cuidar de um bebê prematuro sem UTI neonatal? Sem incubadora, sem ventilador, sem tecnologia, que é isso que a gente vê aqui na foto da esquerda. Vocês acham que é possível que um bebê sobreviva sem essas coisas? Respondam aí no chat para mim. É possível que um bebê prematuro sobreviva sem a tecnologia que a UTI oferece? Sim ou não? O que vocês acham? Aqui do lado direito eu tenho um prematurinho extremo, entubado, dentro de um saquinho plástico para não perder calor, né? Já com vários fios, já acoplado a vários dispositivos para que ele possa sobreviver, né? Então a gente sabe que não é possível cuidar de um bebê prematuro sem UTI. Ele precisa de UTI. Ele precisa de tecnologia dura para sobreviver. Tanto é que a expectativa de vida dos prematuros aumentou muito conforme o avanço das tecnologias, né? Conforme o avanço da UTI, dos aparelhos, dos estudos, das drogas, de tudo. Então, a sobrevivência deles está totalmente relacionada à tecnologia dura, com certeza. Então, tá todo mundo respondendo não. Acertaram a pergunta. Da mesma maneira, não é possível falar de cuidado neonatal sem falar em método canguru.
O método canguru é a nossa grande política nacional de humanização voltada à neonatologia. Ela é direcionada, e as diretrizes do método canguru são através da portaria 930, que eu já comentei sobre ela na aula de segunda-feira. E nós temos um manual que tem todas essas diretrizes, todas essas orientações. E da mesma maneira, eu quero que vocês entendam isso, da mesma maneira que a gente não consegue salvar um bebê prematuro sem tecnologia dura, a gente não consegue salvar esse bebê prematuro sem a tecnologia leve, que é o método canguru. Ele é tão importante quanto. Vocês têm noção disso? Isso é muito sério. E é por isso que eu sempre falo, sempre que posso, o método canguru não é uma religião que você tem que acreditar naquilo. Ah, eu acredito nisso, por isso funciona. O método canguru não é religião, é ciência. Ciência está dado. Ciência é isso, está comprovado, ponto e acabou. Ninguém questiona a efetividade de uma incubadora, por exemplo. Ah, será que a incubadora funciona mesmo? Ah, mas será que se eu colocar o bebezinho dentro da incubadora, ele não vai perder calor? A ciência já comprovou que funciona. Da mesma forma, de igual maneira, o método canguru é ciência e funciona, tanto quanto a incubadora. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês estão entendendo isso? Método canguru salva vidas. Método canguru é a tecnologia leve que salva vidas. E a portaria 930 é que embasa tudo isso que o método canguru preconiza, tá? Então a gente está falando de uma coisa muito séria. Eu quero que vocês saiam com isso bem na cabeça de vocês. Que o método canguru, ele não é uma coisa bonitinha que a gente faz porque acha bonitinho, né? É uma humanização já comprovada, que dá certo, que funciona, né? Eu tenho a Thalita aqui, que é mãe de uma prematurinha que nasceu lá com a gente e tá falando, método canguru é vida para os nossos pequenos. Nada melhor do que alguém que vivenciou na própria pele para poder dizer o que é o método canguru, né? Então levem isso muito a sério, assim, tem que ser levado muito a sério. E aí um pouco de teoria, que eu falo muito de tecnologia dura e leve, esses termos foram cunhados pelo Emerson Merri, e ele classifica as tecnologias envolvidas nos trabalhos em saúde. E a tecnologia leve é basicamente essa tecnologia das relações, do tipo de produção de vínculo, acolhimento. É isso que a gente não consegue tocar, que a gente só consegue fazer. Isso é tecnologia leve. É a forma como eu trato você. Humanização é tecnologia leve. É acolhimento, é colocar o bebê pele a pele com a mãe dele. E a gente vê, essa foto é minha, foi tirada no hospital onde eu trabalho, desse bebezinho abraçando a mamãe. Ai, que delícia estar aqui. Mas para ele estar ali, alguém teve que colocar. Alguém teve que falar para essa mãe que era importante ele estar ali. Isso é tecnologia leve. Alguém teve que se dispor a ajudá-la a posicionar esse bebê aí. Isso é tecnologia leve. Estão comigo? Estão entendendo? O quanto é valioso, o quanto a tecnologia leve ela é importante. E alguns pilares do método canguru, que é essa tecnologia leve, que a gente acabou de descrever, alguns dos pilares são vários, mas eu selecionei apenas 3 para trazer para vocês. É o acolhimento ao recém-nascido e à sua família, a promoção do contato pele a pele precocemente e o envolvimento da mãe e da família do bebê como um todo nos cuidados com esse bebê. E aqui ao lado direito eu tenho uma foto minha também de uma mãe dando banho no seu próprio bebê lá na unidade neonatal onde eu trabalho. Uma coisa tão simples, né, gente? Ah, dá banho no próprio bebê, mas para as mães de UTI, isso aqui não é uma coisa simples. Permitir esse momento
é algo muito, muito significativo para ela, para esse bebê. Porque lembra que o que rege um hospital é basicamente a tecnologia dura. Quando a gente traz tecnologia leve, a gente quebra esse, digamos assim, esse paradigma, né? E deixar que a mãe dê banho no seu próprio bebê é algo super poderoso na perspectiva da humanização. E só precisa de quê? De boa vontade, de um pouquinho de ajuda da equipe, sim, mas principalmente de disposição para estar ali ajudando, de estar ali incentivando, de apoiar, de ajudar a pegar a banheira. São coisas muito simples que fazem toda diferença para esse bebê e para essa família. Então, tratar as pessoas como pessoas, pessoas que têm uma história, pessoas que têm uma família lá fora, tratar o paciente como o amor de alguém, é uma frase que rodou aí um tempo atrás e é muito verdade. O paciente não é só o paciente, ele é o amor de alguém. E quando a gente trata do amor de alguém, a gente tem responsabilidade e muito grande. Então esse olhar, ele é muito importante. Não só para os terapeutas ocupacionais, mas para todos os profissionais da área da saúde, seja na neonatologia, seja na saúde mental, seja na atenção ao adulto, na atenção ao idoso, seja onde for. Isso deve acompanhar o nosso fazer, o nosso trabalho, a nossa atitude profissional, né? E um outro pilar do método canguru é a promoção do contato pele a pele precocemente. O contato pele a pele, vou mostrar para vocês, mas é colocar o bebezinho aqui no peito, no colo da sua mãe. Antes da pandemia, a gente colocava no pai também, mas é essa forma de estar com o neném, pele a pele. Então esses são alguns pilares do método canguru. E algumas vantagens, eu não vou me delongar muito nisso, mas é só para vocês saberem que essas vantagens não foi a Ellen que inventou, não foi a Ellen que imaginou e colocou. São vantagens comprovadamente, cientificamente comprovadas. Ficou engraçada essa frase, mas é isso. Literatura robusta, artigos, revisão sistemática, padrão ouro de evidência científica e muitos outros estudos corroborando todas essas vantagens. Favorece o vínculo mãe e filho, melhora o desenvolvimento neurocomportamental e psicoafetivo do bebê, estimula o aleitamento materno, permite o controle térmico adequado, favorece a estimulação sensorial, olha aí, TOs, adequadas do recém-nascido, reduz o estresse e a dor dos bebês, propicia o melhor relacionamento da família com a equipe. Gente, como é precioso! Que método é esse? É o método canguru. E aí, eu não vou me delongar no método canguru, mas eu quero trazer alguns esclarecimentos antes de falar desses projetos, já mudando de assunto. Antes de mudar de assunto, eu quero esclarecer algumas coisas. Sempre me perguntam se eu dou o curso do método canguru, como é que é esse curso, como é que faz para saber. Então, eu não dou o curso do método canguru, ele é um curso que é organizado pelo Ministério da Saúde, ele tem um modelo muito específico, ele tem que ser feito por tutores do Ministério da Saúde, formados pelo Ministério da Saúde. Aqui em Brasília eu sou uma tutora e eu ajudo nos cursos organizados pelo Ministério da Saúde. Então, quando, por exemplo, tem um hospital que demanda o curso canguru, nós, as tutoras, nos reunimos e via Ministério da Saúde nós oferecemos essa formação de forma gratuita para os hospitais. Então, esse curso ele é basicamente para profissionais que estão atuando na área de unidade neonatal, em maternidades, em centros obstétricos e em bancos de leite humano. Então, são apenas os profissionais que estão atuantes nessas áreas que são selecionados para fazer essa formação, que é uma formação de algumas horas na semana,
tem um modelo a ser seguido, então ninguém pode da cabeça da pessoa, eu quero oferecer um curso do método canguru. Isso não pode, tá? Os cursos são feitos apenas dessa maneira, organizados nos hospitais, e as equipes dos hospitais são convocadas, nem dá para todo mundo, porque é um curso que só dá para fazer 30 pessoas por vez. Então, normalmente tem mais gente interessada do que vaga, e é apenas para profissionais que estão atuando na área, tá? Então, sempre me perguntam, você dá esse curso? Como é que eu faço para fazer esse curso? Então, o curso é apenas dessa maneira, tá bom? E uma outra pessoa me mandou uma pergunta no direct, acho que foi ontem, querendo saber um pouco mais sobre o método canguru, né? Então hoje eu dei uma pincelada bem por cima, mas na internet, de forma gratuita, vocês podem acessar o manual técnico do método canguru e baixar em PDF. Essa leitura vai acrescentar muito e vai esclarecer muitas dúvidas de vocês sobre isso, tá? Então tá livre aí, tá disponível, isso sim pode ser acessado por qualquer pessoa a qualquer momento de forma gratuita, tá bom? Além disso, o portal de boas práticas da Fiocruz traz vários materiais muito legais e muito bons sobre humanização e neonatologia também. Dentre esses materiais, eles também falam sobre o método canguru. Então, fica também essa dica aí de leitura, de referência, para quem quer se aprofundar mais nessa área. Tá bom, gente? Então, dei apenas uma pincelada no método canguru. O que eu gostaria de deixar claro para vocês é que é uma portaria do Ministério da Saúde, é uma política pública de saúde, certo? Uma política de saúde pública, aliás, perdão. E é comprovadamente eficaz. Tem ciência, tem artigos comprovando, não é bondade do coração do profissional, tá? Nesse sentido, o método canguru, ele é autossuficiente, ele prova a si mesmo e ele deve ser respeitado. E o método canguru não é só colocar o bebezinho aqui no pele a pele, tá? Envolve vários outros aspectos que a gente não vai ter tempo de falar sobre isso aqui, mas que estão no manual do método canguru e que vocês, se forem ler, vocês vão tendo acesso a esse material. Priscila, podemos dizer que o método canguru favorece todas as AVDs do bebê? Claro que sim. A posição canguru é o padrão ouro de estimulação. É a melhor estimulação que pode existir. É colocar o bebezinho pele a pele com sua mãe. Consequentemente, isso vai favorecer as AVDs do bebê? Sim, porque a gente vai ver na aula de sexta-feira que as AVDs do bebê envolvem muito a sua mãe. E a mãe ter segurança de pegar o bebê, de colocá-lo no pele a pele, de tocar, de entender que esse bebê é dela, tem uma significação psíquica muito forte no contato pele a pele, né? De entender que esse bebê é meu, ele está aqui sendo cuidado por outras pessoas, mas eu continuo sendo a sua mãe, né? E esse vínculo mãe-bebê, ele favorece, com certeza, tanto as AVDs do bebê como as co-ocupações maternas. Então, sim, Priscila, posição canguru, padrão ouro de estimulação. Motora, sensorial, afetiva, enfim, estimulação completa, tá bom? Eduardo fala, aqui no Maranhão a formação dos tutores é feita pelo hospital universitário. Em alguns estados é um pouco diferente, tem alguns estados que um hospital é o hospital de referência, os cursos são sempre naquele hospital. Aqui em Brasília, o nosso grupo é como se fosse volante, a gente vai em alguns hospitais, né? A gente tem o hospital de referência, que é o Hospital de Taguatinga, o HRT, mas a equipe do Hospital de Taguatinga também participa dos cursos, né? Eles são tutores, mas os cursos acontecem de forma descentralizada, né? Mas em outras cidades também acontece de forma centralizada, enfim. Mas todos têm essa mesma característica. São cursos oferecidos por um grupo de tutores vinculados ao Ministério da Saúde, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Não, só comentários, então tá bom. Vamos então passar... Gente, não se esgota o assunto do método canguru. Na verdade, eu dei só uma introduzida para dizer para vocês que existe, que é o que há de padrão ouro em humanização e em tecnologia leve, já que o nosso tema é humanização.
mas a intenção dessa aula não é aprofundar nesse tema apenas, tá? Nessa questão do canguru. A gente tem outras questões para serem faladas hoje. E aí eu trago algumas experiências exitosas de projetos voltados à humanização e neonatologia que deram muito certo. O primeiro deles é o projeto Octo, que é o polvinho de crochê. Bem conhecido, nessa semana passada eu postei um vídeo no meu Instagram falando um pouquinho sobre o Octo, que é esse polvinho de crochê que a gente oferece então para os bebezinhos nas UTIs neonatais, nas unidades neonatais. E que esse polvinho ele tem a finalidade basicamente de humanização, de trazer cor a esse ambiente que é tão branco, que é tão frio, né, como a gente fala. O polvinho se torna o brinquedo do bebê. Não existe nenhum artigo, não existe literatura dizendo que o polvo ajuda no tratamento dos bebês, né? Então ele, por exemplo, o polvo faz com que os bebês tenham alta mais rápido? Não, não é esse o objetivo do polvo. O objetivo do polvo é basicamente proporcionar humanização, colorir esse ambiente, sem contar que ele ajuda o bebê a se aconchegar, o bebê se aninha nesse polvinho, ele pega os tentáculos, né? Muitas vezes, ao invés de puxar, os bebês procuram muito com as mãozinhas. Ao invés de puxar a sonda ou o tubo, como por exemplo esse bebê da foto, ele pega o tentáculo do polvinho, então ajuda muito a esses bebês não serem submetidos a novos procedimentos dolorosos por terem tirado o dispositivo. Então, tirou o tubo, tem que reentubar. Isso dói. Então, o polvinho ajuda nesse sentido. Mas tudo isso é muito empírico. Tudo isso é muito do que a gente observa. E ele não oferece risco de infecção hospitalar, porque o polvo é exclusivo do bebê, daquele bebezinho. Então, por exemplo, nessa foto, esse polvo azul, ele é exclusivo desse bebezinho aí da foto, certo? Opa, passei, desculpa, gente, foi sem querer. A gente não compartilha esse polvo com outros bebês. E quando esse bebê for para casa, ele vai levar o polvo dele junto, tá? Então, esse polvo é lavado de forma periódica também no hospital. Ele não fica lá para sempre do mesmo jeito, sem lavar. E aí isso evita aquela questão da infecção hospitalar, que é uma coisa que pega muito em muitos hospitais, que não tem o polvo, o medo da infecção hospitalar. Mas entendendo que esse polvo é só desse bebê e que ele é higienizado na lavanderia do hospital de forma periódica, eu entendo que esses riscos diminuem quase a zero, né? As mães gostam muito, elas se apegam muito ao polvo. Quando leva para lavar, elas ficam logo perguntando: onde está o polvo do meu filho? Meu filho está sentindo saudade do polvo dele. Mas na verdade, ter aquele brinquedo ali é um ponto de carinho para a mãe também, né? De saber que é um elemento de casa. Uma naninha, né, como a gente chama. Naninha é uma coisa de casa, então, poxa, tem esperança pro meu filho, ele já tá aqui com um negocinho que é de casa, então tem um significado por trás disso também, se a gente parar para analisar, né? Então, o Projeto Octo é um projeto de humanização que deu muito certo. Muitos hospitais do Brasil têm esse projeto aí funcionando e é muito lindo, é muito especial, é muito legal. Um outro projeto de humanização que deu muito certo é o projeto de ensaio fotográfico dos prematuros, no mês da prematuridade. Não é somente o hospital onde eu trabalho que faz esse projeto, vários hospitais no Brasil inteiro fazem esse trabalho de fotografar os bebês. E essas são algumas fotos dos anos passados que nós fizemos nessa foto, nessas duas. Disney Baby, então tínhamos Minis, Pato Donald, Pateta, Mickeys. Esse ano foi um pouco diferente, mas até o ano passado nós confeccionávamos as fantasias nos grupos de terapia ocupacional e psicologia. Todas essas fantasias foram desenhadas por mim e eu fazia os moldes e dava para as mães, a gente fazia tudo em EVA e depois higienizava com álcool 70 antes de colocar nos bebês. E um grupo de fotógrafos voluntários ia e fotografava os bebês e as mães de forma gratuita, né? E depois a gente revelava algumas fotos e dava para essas famílias. E aí, gente, é só fofura, né?
fofurômetro explodindo nesse momento. Aqui à esquerda tem um mini Patetinha e aqui à direita uma girafinha, que foi um ensaio fotográfico do ano de 2018. Do ano de 2018 foi o tema Safari Baby. E aí a gente vestiu os bebês de girafinha, macaquinho, leão, cachorro, elefante. E aí cada ano era um tema diferente. Esse ano a proposta não foi assim, foi uma outra proposta. As fotos não tiveram fantasias, mas até o ano passado era assim, muito lindo. E aí o resultado é esse, né? Fotos lindíssimas, recheadas de muito amor. E a intenção desse projeto, além de comemorar o mês da prematuridade, era principalmente trazer essa alegria para as famílias, né? De ver essas fotos lindíssimas, de ver os bebês tão fofos com essas fantasias, gente, olha isso, dou conta. São bebês que às vezes estavam lá há muito tempo, há meses, e ter essa possibilidade de trazer essa esperança para as famílias realmente é algo muito lindo, muito especial. Perguntas? Vamos lá. Ellen, no hospital que você atua, as mães produzem o polvinho ou vocês contam com voluntários? Thalita, no hospital onde eu trabalho, nós recebemos de voluntários. Crocheteiras voluntárias, associação de crocheteiras, então a gente está sempre recebendo polvo de doações de fora, tá? E é legal esse contato que a gente tem com a sociedade, né, de receber doações, e então as crocheteiras fazem com muito carinho e doam para os nossos bebês. Por quê? Aí aqui alguém perguntou, acho que não. Onde eu encontro os povos, já vou falar, já vou dar uma... Já foi falado, aliás, né? Neurobaby Story, a gente tem uma lojinha vinculada ao meu consultório, e um dos produtos que a gente tem lá é o polvo de crochê, tá? A gente envia para todo o Brasil, tem que ver o valor do frete, dependendo do local onde você mora, mas é possível sim que você receba o polvo aonde você estiver, ou se você mora em Brasília, você pode adquirir lá no meu consultório na Asa Sul, que lá nós temos a pronta entrega também. Então, só terminando de esclarecer essa pergunta que foi feita sobre a confecção dos polvos, algumas mães sabem fazer crochê. E aí, durante a internação, elas fazem bico de coeiro, elas fazem um bico na fraldinha, mas o polvo é uma técnica muito difícil e iniciantes não conseguem fazer. Por isso que no início a gente até pensou em ensinar para as mães, mas eu particularmente não consegui aprender a fazer para poder passar a técnica para frente. Então, porque é uma técnica realmente muito profissional do ponto de vista do crochê, né? Para as mães que querem e sabem, a gente disponibiliza linhas, agulhas, né? A psicóloga que trabalha comigo, ela sabe crochê, ela gosta muito disso e ela oferece esse material para as mães que querem. Mas nem todo mundo consegue, na verdade quase ninguém consegue. Então a gente acaba pegando os polvinhos da doação das crocheteiras e aí a gente distribui para os bebês de forma periódica e, claro, os polvos higienizados antes, com certeza, né? Então é isso, o projeto do ensaio fotográfico também é um projeto de humanização. Esse projeto, ele envolve toda a equipe da unidade neonatal, então não é um projeto da Ellen, não, jamais. Esse é um projeto de toda a equipe, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicologia, serviço social, os fotógrafos voluntários, então cada um tem um pedacinho aí nesse projeto e ele só sai lindo assim porque tem a mão de todas essas pessoas, né? No meu caso, a minha mão participa na questão das fantasias, né? No passado, não mais hoje, porque não tem mais fantasia, mas essa era a minha parte, mas tem muitas outras partes envolvidas nesse projeto para que ele possa dar certo, né? Então é muita fofura. Um outro projeto, esse desenvolvido por mim mesmo, é o projeto do mêsversário, que consiste em comemorar os meses dos bebês, mesmo eles estando na UTI neonatal. Virou moda hoje em dia, né, fazer um bolinho a cada mês que o bebê comemora em sua casa. E os nossos bebês comemoram muitas vezes até 4 meses
lá na nossa casa, que é a unidade neonatal. E aí, no início do ano passado, eu me peguei pensando nisso. Gente, esses bebês, eles ficam sem nenhum registro desses meses, eles ficam ali como se fosse um dia comum, e não é. Se comemorar um mês para um bebezinho saudável é uma coisa muito preciosa e alegre e feliz, imagine comemorar um mês de um bebê que está lutando pela vida numa unidade neonatal. E aí, instigada e motivada por isso, eu fui atrás de uma voluntária chamada Nívia, aqui em Brasília. Ela faz bolo fake, que são essas maquetes de bolo. E aí eu expliquei para ela o meu projeto, e com essa cara de pau que Deus me deu, eu pedi para ela me doar umas maquetezinhas bem pequenininhas para fazer, então, apenas a fotografia e o mêsversário simbólico dos bebês na unidade neonatal. E assim foi feito. Ela fez os bolinhos de EVA higienizáveis completamente para mim. E aí eu peguei os lacinhos que eu tinha, higienizei, lavei todos. E sapatinhos também. E aí a gente comemora os mêsversários dos bebês fazendo o quê? Simplesmente colocando o bolinho, um lacinho que a mãe às vezes leva, as mães têm, uma tiara, ou uma calcinha, ou uma roupinha. A gente veste o neném de acordo com o desejo da mãe. Muitas vezes é a primeira vez que o bebê é vestido em toda internação, então é um momento muito marcante. Aqui à direita sou eu segurando um bebezinho com a roupinha. Normalmente as roupinhas ficam bem grandes, porque eles são muito pequenininhos e as roupas, mesmo de recém-nascido, ficam grandes para eles. Mas aí a tia Ellen cola esparadrapo, faz um cinto de esparadrapo, amarra, dobra e dá tudo certo. E a gente faz uma foto com a família, uma foto com a mãe, né? Ultimamente, na época da pandemia, dá para fazer só com a mãe. E aqui à esquerda eu tenho um antes e um depois da Alice. Ela foi uma das primeiras bebês que a gente fez o mêsversário lá na unidade neonatal onde eu trabalho. E aí eu coloquei esse lacinho que eu tive que amarrar aqui embaixo porque estava enorme a tiara, folgada, porque a cabecinha é muito pequena. E a calcinha também que eu tive que colar esparadrapo para poder ficar desse jeito aí, fechadinha. E aí, meses depois, ela volta comigo no follow-up, no ambulatório, com a mesma tiara e com a mesma calcinha, só que agora servindo de forma adequada. E aí a mãe, você lembra, tia Ellen? Você lembra dessa calcinha? Eu, claro que eu lembro dessa calcinha. E aí a gente fez o antes e depois de um mês da Alice. E se eu não me engano, nessa foto aí da direita, ela já estava ali perto dos 8 meses. Então, ficam registros para a vida, registros belíssimos e de muita emoção, né? E o que eu precisei para fazer essa ação de humanização? Só do meu bolinho fake, e de boa vontade, para ir lá, pegar meu celular, fazer uma foto, depois mandar a foto para a mãe, mandar a foto para a família. E isso é humanização. É tecnologia leve, que só depende da minha ação, da minha atitude, só depende de mim. E isso muda histórias. Com ações como essa, nós conseguimos colocar cor em memórias que muitas vezes eram memórias só de dor. Era memória só de tristeza, de sofrimento. Um bolinho simbólico e uma fotografia pode provocar uma onda de esperança em toda uma família. E é por isso que eu acredito nesses projetos. E é por isso que eu insisto nesses projetos. Porque eu sei que eles mudam histórias. E aí, já caminhando para o final da nossa aula, eu trago algumas dicas práticas de humanização para quando você for atender um bebê, seja na unidade neonatal, ou seja no ambulatório, ou em domiciliar, enfim. Seja onde você for atender o bebê, ou qualquer pessoa, tem algumas dicas que valem para o ser humano em geral, mas aqui especificamente eu falo de bebês. Sempre higienize e aqueça suas mãos de forma adequada. Então, jamais toque no neném com a mão gelada, gente. Quem é que gosta de ser tocado com a mão gelada? Ninguém, né? Assusta, dá agonia. Os bebês também não gostam. Então, a gente tem que realmente friccionar, aquecer a nossa mão antes de tocar no neném, porque isso faz diferença. Às vezes você já começa a intervenção mal, o bebê já começa chorando, porque se assustou com a sua mão gelada.
E às vezes a gente não para nem para pensar nisso. É tão automático lavar a mão. Quando a gente lava a mão gela em seguida, porque a água da torneira é gelada. A gente tem que aquecer a mão antes de tocar no neném, tá? Thalita, bebês e sua marca de guerra. A sonda. Nunca esqueço que você falou isso. Viu, Thalita? Falei que a foto do mês aniversário tem que ser com a marca de guerra, tem que ser com a sondinha, para depois vocês lembrarem do que vocês venceram. Abrindo um super parêntese, a gente fez o mês aniversário da Estherzinha, que completou ontem 4 meses, né? A gente fez o de 1 lá no hospital e a Thalita me traz. Eu queria que ela já tivesse sem a sondinha para fazer a foto do primeiro mês. Aí eu falei para ela, tem que estar com a sondinha para quando você olhar a foto daqui a um tempo, você ver a marca de guerra de quem venceu a prematuridade. Dito e certo, né? Ela me fala aqui, realmente. Fica essa lembrança, né? O Eduardo, gostei demais do mês aniversário. Posso copiar para o hospital onde eu trabalho? Claro que sim, Eduardo. Fica à vontade. Quer dizer, é o Eduardo mesmo que falou. Fica à vontade, ideias boas precisam ser copiadas, devem ser copiadas. Eu só peço que você compartilhe comigo isso. Porque muita gente copia as minhas ideias, mas não compartilha comigo, não menciona que foi inspirado na minha ideia. Isso eu acho chato, assim. E aí eu vejo projetos copia e cola dos meus. Caraca, a pessoa copiou, mas nem me mencionou, nem me falou, nem me mostrou para poder me alegrar junto também, né? Então pode copiar qualquer projeto que você quiser. Eu só peço carinho, eu só peço a delicadeza de que você compartilhe comigo, que você me marque, né, nessas fotos ou nessa publicação, para que eu possa me alegrar junto com você, vendo esse projeto dar certo, tá bom? Mas sim, é tudo livre, então bem à vontade. Voltando então aqui. Tem uma pergunta? CCIH. Deixa eu ver. Esses materiais, como faz com a CCIH? Marta, eu nunca tive problema com CCIH, tá? Sempre fiz os meus versários. Como eu falei, o meu bolinho, ele é de um EVA que ele é aquecido. E aí quando a gente abre esse EVA, ele não fica poroso, ele fica liso. Quem fez isso foi a profissional, então não sei nem te explicar como é que foi feito. Mas eu sei que ele fica de uma maneira que eu consigo jogar álcool 70 nele completamente e higienizar ele completamente. Então é um bolinho, né? É um enfeite, na verdade, que é higienizável como qualquer outro dispositivo que a gente passa de um bebê para o outro, tá? Agora, lacinho, touquinha, sapato, isso é do próprio bebê. A mãe leva para mim já lavado de casa, eu sempre falo isso para elas. Tragam lavado de casa, num saquinho separado, porque para colocar nos nenéns uma coisa limpa, né? Então, aqui onde eu trabalho eu nunca tive problema com isso não, tá? Até porque antes mesmo de eu pensar em qualquer projeto, eu penso na segurança do paciente, né? Eu sei que tem CCIHs que são mais cri-cris que outras, mas a minha experiência aqui onde eu trabalho é essa, tá bom? E aí eu sempre justifico que eu higienizo e tudo mais, então dá para vocês respaldar de várias maneiras. Voltando então aqui, tem mais alguma pergunta? Ok. Voltando aqui a como atender um bebezinho de forma humanizada. Se apresente a ele, peça licença antes de tocar. É um detalhe que faz toda a diferença. Sempre que eu vou tocar no neném, que eu vou atender o neném, eu me apresento, eu falo que eu sou a tia Ellen e peço licença para tocar nele. A gente pede licença para tocar no adulto, mas não pede licença para tocar no neném porque ele não entende. Mas sim, ele entende do jeito dele, então isso tem que ser respeitado. Tem um slogan que eu carrego nos meus cursos que é: precisamos respeitar o bebê, precisamos respeitar. E faz parte do respeito se apresentar e pedir licença. Explicar para ele o que você vai fazer. A tia Ellen agora vai pegar você, mas não vai doer, não vai fazer dodói. A tia Ellen só vai colocar você aqui no colo da sua mamãe. A tia Ellen só vai colocar você aqui para mamar um pouquinho. Ou se for se for realmente algum tipo de intervenção que vai causar desconforto no neném, você vai falar, vai trazer um pouquinho de desconforto, mas vai ser rápido, vai passar logo. Porque muitas vezes, por exemplo, os colegas fisioterapeutas, né?
tem que aspirar os nenéns e dá desconforto. Ser aspirado dói. E aí, não é pra mentir pro neném, né? Você tem que falar, vai trazer um desconforto, mas vai passar, a tia tá aqui pra te ajudar a se acalmar, vai ser bom pra você, é uma coisa que você precisa nesse momento. E a gente conversa com eles, gente, como se eles entendessem, né? Eu não consigo entender pessoas que atendem bebês em silêncio. Os meus atendimentos são todos muito conversados com o neném, porque eu entendo que ele é um sujeito. Eu entendo que no psiquismo dele, ele entende do jeito dele. Então, a gente precisa se humanizar nesse sentido também, de entender que o bebê entende. Se a mãe estiver perto ou algum familiar, explique para esse acompanhante o que você está fazendo e inclua essa pessoa no seu atendimento na medida do possível. Então, às vezes, o bebê está na incubadora e a mãe está do lado. Aí você vai só olhar o neném e esquece a mãe lá. Às vezes eu vou, por exemplo, confeccionar uma órtese para um bebezinho, eu explico passo a passo para a mãe o que eu estou fazendo. Para que aquilo serve, como é que vai usar aquilo, que material é aquele, porque isso faz muita diferença para aquela mãe. Isso faz muita diferença naquela internação daquele bebê para aquela família. E sempre que possível, mãe, pega aqui seu bebê para mim um pouquinho para eu poder fazer X, para eu poder fazer alguma coisa com ele. Ou então segura aqui seu neném um pouquinho enquanto eu moldo aqui essa órtese, por exemplo. Então, sempre que possível, inclua a mãe no seu atendimento. As mães são nossas parceiras, elas não são vigilantes, elas não são vigias, elas não são fiscais. As mães são nossas parceiras, elas fazem parte da equipe, elas não são visitas. Então, a gente tem sim que incluir as mães em tudo que a gente está fazendo, tá bom? Uma outra ação importante da nossa parte, respeitar os sinais de estresse que o bebê apresenta. Eu não vou entrar em detalhes em quais os sinais e como é que a gente vê isso. No meu curso eu falo sobre isso, porque demanda um pouco mais de tempo. Mas a gente tem que ter sensibilidade para entender que o bebê não está gostando daquilo. Às vezes ele está chorando e a gente está insistindo em alguma coisa. Imagine, você está chorando de dor, chorando de desconforto e alguém continuar fazendo aquilo que está fazendo com você. A forma do bebê se comunicar, dele se expressar, é chorando, gente. E o bebê chorar, ele chora mesmo, é normal. Não se você estiver fazendo uma intervenção com ele, ele estiver chorando, não é normal. Tem que parar, tem que acalmar o neném antes. Respeita esse bebê. Respeita o sono desse bebê. Não fica falando alto, não interrompe o sono dele para fazer alguma coisa que é pela sua comodidade. Eu tenho que atender esse bebê agora porque eu tenho que ir embora. Mas se ele estiver dormindo, dormir é mais importante, com certeza. Chamar sempre o paciente pelo nome. Eu sempre tento lembrar, anotar de algum jeito o nome dos bebês e o nome das mães. Na unidade neonatal, eles ficam identificados na parede, então isso é muito fácil. Tá lá escrito, é só você olhar. Evite o termo mãezinha. Gente, assim, eu não tô criticando, mas ao mesmo tempo eu tô. Eu não falo mal, eu não julgo quem chama as mães dos pacientes de mãezinha. Eu sei que a intenção é muito boa, tá? A intenção do mãezinha é muito humanizada, a intenção. Mas na prática soa muito, deixa eu usar a palavra certa, pejorativo. Você está infantilizando a mãe. Você está diminuindo ela, mãezinha. Tá? A intenção é boa, mas quando isso é pronunciado, às vezes tem pessoas que nem se incomodam. Mas eu sou uma pessoa que me incomodaria se eu fosse chamada assim. Muito pejorativo. Mãezinha, vem cá, mãezinha. Você não é mãezinha, você é a Thalita. Você tem nome. Quando eu não sei o nome da mãe, de jeito nenhum eu consigo lembrar e não consigo ler, de jeito nenhum eu chamo mãe. Mãe, como é que é seu nome mesmo? Aí eu pergunto o nome para eu continuar a conversa chamando ela pelo nome. Isso faz uma grande diferença, gente. É tão bom, não é? Quando você fala com alguém, manda uma mensagem ou liga e a pessoa te chama pelo seu nome. Oi, Ellen, tudo bem? Nossa, é muito bom, eu me sinto especial, eu me sinto personalizada, né? Então, profissionais de saúde, a minha dica para vocês é: evitem o termo mãezinha. Ele soa muito pejorativo, ele soa muito falso, tá? Eu sei que a sua intenção é muito boa. A sua intenção é muito boa,
mas essa forma não é apropriada, tá bom? Peça licença ao tocar qualquer pessoa, inclusive a mãe. Às vezes você vai ajudar, vai apoiar. Pede licença antes de tocar naquele corpo, antes de tocar naquela pessoa. Tem atitudes acolhedoras, então muitas vezes é um olhar que você dá de acolhimento, é um sorriso, é um bom dia, é um posso te ajudar? Eu vi que você está aqui meio perdida, o que você está precisando? Ó, eu não sei te ajudar, eu não posso te ajudar, mas aquela pessoa ali pode, vai lá nela. Isso é uma atitude acolhedora, tá? Humanização é isso. Ah, fulano, eu queria saber se o meu bebê já fez o exame hoje. Ele ia fazer um exame? Já foi feito? Ah, não sei não. Não sei, vê com outra pessoa. Essa é uma forma de falar. Eu não sei dessa informação. E a mãe me pergunta, eu vou falar: oi mãe, tudo bem? Então, eu não sei, mas eu posso procurar saber para você. Ou então você pergunta ali para a doutora fulana, que provavelmente ela deve saber te falar, tá bom? É uma forma diferente de você falar a mesma coisa. E, gente, vamos lembrar, a gente está diante de uma situação muito frágil da vida da outra pessoa. Talvez aqueles estejam sendo os piores dias da vida dela. Ninguém fica feliz de estar com seu filho no hospital. Ninguém fica explodindo de alegria de estar com seu bebê na UTI neonatal. Aqueles estão sendo os piores dias da vida daquela pessoa. E você dá uma catracada dessa, você fecha a cara, fala não sei e pronto. Ou então já chega assim, né, no plantão. Que pessoa que vai chegar até você para perguntar alguma coisa se você já chega carrancuda? É claro que nós temos nossos dias bons e nossos dias ruins. Nós somos seres humanos, tá? Mas mesmo quando eu tô num dia ruim, eu tento não transmitir essa minha tristeza, essa minha preocupação, essa minha angústia para o meu paciente. Eu tento ser pelo menos leve ali naquele lugar. E é um exercício que o profissional de saúde precisa fazer, de trazer leveza onde você está. Porque de gente carrancuda, de gente braba, o mundo tá cheio, você tem que ser a diferença. Eu quero que os terapeutas ocupacionais sejam a referência em humanização nos seus trabalhos, nos seus hospitais, nas suas UTIs neonatais. Bota leveza nesse rosto, bota esperança nesse olhar. Isso muda o dia de alguém, pelo amor de Deus. Seu tom de voz muda o tom de alguém. A forma que você chama a pessoa muda tudo. Então são detalhes que o coração atenta. É aquele post que eu fiz esses dias. A terapia ocupacional e o detalhe que o coração atenta, como diria a música da Maria Gadu. É aquele pontinho que fez a diferença. Nós estamos aqui para isso também. Seja sensível ao momento de parar de falar ou de fazer alguma coisa. Então, às vezes, você está numa intervenção, tá ali muito, muito animado, querendo falar, mas aquela mãe não está no momento de receber aquilo. Seja sensível para interromper e volta depois, não tem problema nenhum. Agora, você insistir em fazer algo que está deixando a pessoa desconfortável, ou que ela está sentindo muita dor, o puerpério, o pós-parto, dói demais. Então, muitas vezes você está em pé falando uma coisa e a mãe morrendo de dor. Para, depois você continua. Você tem que ter sensibilidade para sentir esse feeling, tá? Treina o seu olhar, treina o seu jeito de entender a linguagem corporal das pessoas. Isso é muito importante. E, por último, mas não menos importante, evite olhar o celular enquanto estiver com o paciente. Gente, pelo amor de Deus. Isso em qualquer ambiente. O celular, às vezes você tá aqui, né, normal, e aí chega uma mensagem, você já tá olhando, antes mesmo de pensar que você tá olhando, você já tá olhando. E esse negocinho aqui, ó, ele tem que estar no modo silencioso, sem vibração, quando você tá na UTI. Porque até mesmo a vibração faz barulho e atrapalha os bebês. Você tá ali no corredor, tá ali passando, dá uma olhadinha no celular, depois você guarda. Eu acho muito deselegante, é muito mal educado até você tá atendendo uma pessoa no hospital mexendo no celular. Às vezes é uma emergência, às vezes é uma situação que você precisa resolver. Eu sempre sinalizo para os meus pacientes: olha, eu tô olhando o celular aqui, mas é porque eu tô com uma questão importante, tá? Você me desculpa, mas volta e meia eu vou ter que olhar, mas não repara não, é coisa rápida. Eu aviso, é melhor.
do que você estar o tempo inteiro aqui, a pessoa falando, chorando, desesperando, e você olhando o celular, sabe? Não é de bom tom. E isso faz muita diferença, tá bom? E assim eu finalizo o nosso dia, a nossa live, com a mesma frase que eu finalizei segunda-feira. E eu vou repetir. Tenha um sonho, faça um plano e tente. Você vai conseguir, eu te prometo. Terapeutas ocupacionais, estudantes que me assistem. Essas informações que eu passo para vocês hoje, todas elas são também no sentido de te motivar na sua profissão, de te fortalecer na sua escolha. Essa é uma foto minha atendendo a Elisa no primeiro ano que eu comecei a atender na área de infância, na neonatologia. No ano que eu cheguei na neonatologia, foi essa foto. Acho que foi nos primeiros meses, tinha 4 meses de chegada na área. E eu quebrei muita cara, eu tive que bater muita cabeça para poder entender muita coisa, compreender muita coisa que, por exemplo, numa live como essa eu teria aprendido se eu tivesse tido essa oportunidade na época. E eu teria todos os motivos do mundo para desistir. É uma área nova, como é que eu vou me especializar? Como é que eu vou aprender? Meu Deus, onde é que eu acho conhecimento? Há 4 anos atrás, gente, parece pouco tempo, mas a internet e a informação de lá para cá mudou muito. Muito mesmo. Não tinha curso online na época que eu cheguei na neonatologia. Não tinha. E eu tive que ir com a cara e com a coragem, ir atrás de conhecimento e sentar e estudar muito para não desistir. Porque é uma responsabilidade muito grande atender bebês. É muito grande atender qualquer pessoa, qualquer ser humano. Mas atender bebês é um momento da vida muito importante, onde você tem o poder de construir tudo ou de destruir tudo. Tem noção disso? E aí eu trouxe essa foto lá do início da minha carreira na neonatologia para exemplificar para vocês. Eu tinha o sonho de atender bebês e crianças. Eu fiz um plano, estudei, continuo estudando até hoje e tentei. E hoje eu estou aqui, falando para vocês de um sonho que eu continuo realizando todos os dias, porque o sonho não se esgota, né? O meu sonho antes era ter um trabalho, eu consegui o trabalho, sou servidora, depois o sonho do consultório, depois o sonho dos cursos, e assim a gente vai cada dia sonhando uma coisa diferente, porque não há limite para os sonhos. Então não coloque limite nos seus sonhos. Sonhe com a área que você quer, escreva, planeje, coloque lá no seu mural, mural dos sonhos, eu quero trabalhar com isso, eu vou me focar, eu vou me especializar, eu vou tentar, eu vou fazer tudo o que eu puder para ser feliz no meu trabalho. Porque se a gente parar para pensar, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Eu passo o dia inteiro trabalhando, chego em casa à noite. A maior parte da minha semana é trabalhando. Então, se eu não fizer o que eu amo, minha vida vai ser uma vida sem sentido. E aí, nesse início, na época dessa foto, eu tinha muito medo, eu tinha muita insegurança. Eu fui atrás de colegas para me ajudar, eu pedia muito ajuda, eu queria ensinamento, eu queria conhecimento, eu era sedenta. Eu queria ajuda e muita gente me ajudou na época. Assim como eu estou ajudando vocês hoje. Então não desistam. Acreditem na terapia ocupacional. Não desistam da terapia ocupacional. É difícil? É. Ninguém me falou que ia ser tão difícil. Hoje eu vejo que é muito difícil ser terapeuta ocupacional. A gente tem que lidar com um monte de coisas além da nossa própria jornada de trabalho. Mas vale a pena. E aí eu finalizo hoje a nossa aula, reforçando a importância da humanização através do método Canguru, através de projetos de humanização, como os que eu citei o exemplo para vocês, tá? E através de atitudes muito singelas, atitudes muito simples que podem mudar o rumo de uma intervenção. Então, olhem para dentro de vocês mesmos e vamos ser humanos. Sejamos humanos, né? Vamos voltar, aquela pergunta lá do início. Humanizar o humano, sim, é necessário. Porque tantos de vocês
profissionais que estão me assistindo agora, digamos assim, no automático do dia a dia, se pegam fazendo coisas que não gostariam de fazer, porque a gente cai no automático, no piloto automático, né? Mais um dia no trabalho, mais um dia, mais lá. Quando você vê, você deixou de ser humano, você virou uma máquina. Então a gente tem que humanizar o humano, e é por isso que eu tô falando sobre isso com vocês hoje, tá? Então, muitos corações roxos, lindo dom que você tem, Deus te abençoe, amém, amém. Adriane Giacomini, essa é uma missão que Deus me deu, eu sempre falo isso. É mais que um trabalho, é mais que uma profissão, é uma missão que Deus me deu. Cuidar dos bebês, cuidar das suas famílias e agora cuidar de vocês profissionais também. Eu tenho muita alegria e muita gratidão no meu coração por poder fazer a diferença na vida das pessoas. E vocês também podem fazer a diferença na vida das pessoas. De uma pessoa, de duas, ou de 200 pessoas online, ou de 77 pessoas online. Vocês têm esse potencial também. Tá certo, gente? Então eu convido vocês para a próxima live e última live, sexta-feira. Vamos falar de terapia ocupacional adoidado. Vamos falar das ocupações do bebê. Como é que o terapeuta ocupacional se insere nesse contexto. Vai ser uma aula muito gostosa, muito importante, muito preciosa. Vai ser a última desse ciclo. Gente, são 3. Foi o combinado, 3 lives. Mas se você quiser continuar me escutando, continuar me ouvindo, você vai ter a oportunidade de comprar o curso online e me escutar quantas vezes você quiser. Porque o curso ele é gravado, então você pode voltar e voltar e voltar, fazer 1000 vezes o mesmo curso se você quiser. E aí nessa aula 3, na live 3, vai ter muitas surpresas para quem estiver online. Então, se você estiver, você certamente vai ser privilegiado, tá? E quem não tá aqui hoje, fala isso. A Ellen falou que na aula de sexta-feira vai ter algumas surpresas para quem estiver online. Então, tem gente que não pode assistir, porque não dá. Mas quem puder, esteja comigo na sexta-feira, 20 horas, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. A gente vai estar aqui para finalizar a semana do terapia ocupacional neonatal e vai ser top, vai bombar. Combinado, minha gente? Alguma dúvida mais? Não? Então tá, não se esqueçam de postar nos stories, de postar no Instagram, me marquem, coloque a hashtag Semana da Terapia Ocupacional. Vamos subir, vamos mostrar, vamos dar visibilidade para a nossa profissão aí no Instagram, tá bom? E eu espero vocês na sexta-feira, combinado? Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.